estamos no dia 3 das nossas reflexões sobre o livro Uma Vida com Propósitos. E o dia 3, nós vamos refletir sobre o que dirige a sua vida. Salomão fala em Eclesiastes 4:4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. A vida de todo indivíduo, todo ser humano é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o seu próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: "Você será um fugitivo errante pelo mundo." Lá em Gênesis 4:12. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz lá em Salmos 32:1, como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Vamos continuar. Muitos outros são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca, mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça! Aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio de ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó 5:2. Outros ainda são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Quase não saiu. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Vamos pensar em outra direção. Muitos outros são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais
trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando o tédio e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, que é o seu relacionamento com Deus. Muitos outros são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais, que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Outras influências ainda podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósito. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido. Uma atividade sem direção, uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. 1. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como a astrologia e a psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Também falou: detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. Você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e não o que faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades. Isso causa estresse, fadiga e conflito. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que os esforços e energias se concentrem no que é importante,
você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos, de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio no seu coração. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer. Não é o excesso de trabalho. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. É profundo. Muitas verdades para nós digerirmos. E a pergunta nesse dia 3, pergunta para meditar é: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? O que você quer que dirija a sua vida? Boa noite, que Deus te abençoe e que você possa digerir e mudar para estar mais perto do que Deus quer que você seja. Até mais.